Você já parou para pensar como as emoções que reprimimos ao longo da vida podem influenciar diretamente a nossa saúde física e mental? Imagine a seguinte situação: você está em um ambiente de trabalho estressante, mas decide aguentar todo o incômodo porque não quer ser visto como alguém frágil ou incapaz de lidar com a pressão. Aparentemente, está tudo indo bem. Você mantém a compostura, segue com suas tarefas, mas internamente está acumulando uma série de emoções negativas: frustração, raiva, talvez até tristeza. Com o tempo, o corpo começa a dar sinais: dores de cabeça, enxaquecas, problemas digestivos, insônia. Esses sintomas parecem surgir do nada, mas têm uma raiz emocional muito profunda. Esse é um ponto central que Freud abordou em seus estudos. Para ele, o inconsciente é como um depósito onde armazenamos todas as emoções, desejos e impulsos que não conseguimos lidar no nosso consciente. Quando não enfrentamos essas emoções, elas não desaparecem. Elas encontram uma outra forma de se manifestar, muitas vezes no nosso próprio corpo. Freud chamou isso de somatização, que é quando os problemas emocionais ou psíquicos se convertem em sintomas físicos. Freud, em sua teoria do ego, id e superego, explica que o ego, nossa parte consciente e racional, busca equilibrar os impulsos primitivos do id com as demandas morais do superego. Muitas vezes, para evitar conflitos internos ou externos, acabamos reprimindo emoções que não são socialmente aceitas ou que nos fazem sentir desconfortáveis ou parecer fracos. Só que esse ato de reprimir é como tentar tampar uma panela de pressão sem abrir a válvula de escape. Em algum momento, a pressão acumulada simplesmente explode. Carl Jung expandiu o conceito freudiano ao falar sobre a sombra, que é a parte de nós mesmos que não queremos reconhecer. Em outras palavras, são os aspectos de nossa personalidade que rejeitamos ou suprimimos, como raiva, inveja ou nossos próprios medos. Quando ignoramos essa parte sombria, ela não desaparece. Pelo contrário, se manifesta de maneira distorcida em nossas vidas. Ela pode surgir na forma de doenças psicossomáticas, como gastrite, alergias ou até em comportamentos autodestrutivos. Por exemplo, alguém que sempre reprime a raiva pode, eventualmente, desenvolver úlceras estomacais ou hipertensão. É como se o corpo estivesse tentando expressar fisicamente aquilo que não é permitido emocionalmente. E é aí que começamos a perceber que saúde mental e saúde física estão intrinsecamente ligadas. Wilhelm Reich, um discípulo de Freud que desenvolveu suas próprias teorias, acreditava que as emoções reprimidas criam couraças no corpo. Ele sugeriu que, quando reprimimos sentimentos, eles acabam se fixando no corpo em forma de tensões musculares crônicas. É como se o corpo criasse um escudo para se proteger da dor emocional. Porém, essa proteção acaba causando mais malefícios do que benefícios. Reich desenvolveu a ideia de que essas tensões bloqueiam o fluxo de energia vital no corpo, levando a doenças físicas e emocionais. Ele chamou isso de couraça muscular. Para ele, liberar essas emoções reprimidas seria a chave para restaurar a saúde, tanto física quanto emocional. Por isso, Reich incentivava terapias corporais, como a bioenergética, por exemplo, que buscava desbloquear essas tensões físicas para liberar as emoções armazenadas. Além disso, nos últimos anos,
Estudos têm mostrado como o cérebro e o corpo estão profundamente interligados através do sistema nervoso autônomo e do sistema imunológico. As emoções reprimidas ativam a resposta de luta ou fuga, também chamada de resposta ao estresse, gerando uma liberação constante de hormônios como o cortisol e a adrenalina. Esses hormônios, quando liberados em excesso, podem prejudicar a função imunológica e causar inflamações crônicas, contribuindo para o desenvolvimento de doenças como hipertensão, problemas cardíacos e até mesmo distúrbios autoimunes. Outro aspecto bastante intrigante é o campo da epigenética, que mostra como nossas emoções e experiências podem influenciar a expressão dos nossos genes. Emoções reprimidas e estresse emocional crônico podem modificar a expressão genética de células envolvidas no processo de cura e regeneração do corpo, comprometendo a nossa saúde a longo prazo. Isso significa que o impacto emocional pode ser transmitido de forma mais complexa, até mesmo influenciando gerações futuras. A verdade é que é bastante comum as pessoas pensarem que ignorar emoções as torna mais fortes ou resistentes. Porém, quanto mais ignoramos, mais essas emoções buscam maneiras de se manifestar, e o corpo costuma ser o principal meio de comunicação. A psicóloga Alice Miller, por exemplo, abordou bastante isso em seus trabalhos, mostrando como traumas emocionais reprimidos na infância podem gerar uma série de problemas psicológicos e físicos na vida adulta. Por isso, quando alguém diz "estou sentindo uma dor, mas não sei porquê", é possível que haja uma carga emocional por trás desse sintoma. Se não conseguimos processar adequadamente uma perda, uma raiva contida ou uma frustração, essas emoções não evaporam simplesmente. Elas ficam ali, escondidas no inconsciente, até o ponto em que o corpo começa a gritar. Carl Rogers, outro grande nome da psicologia humanista, defendia que as emoções são naturais e que o sofrimento surge quando tentamos lutar contra elas. Segundo ele, ao aceitarmos nossas emoções e darmos espaço para elas, criamos um ambiente interno mais saudável e propício à cura. Ele falava sobre a importância de desenvolver um espaço seguro para que possamos ser sinceros com o que estamos sentindo, sem nenhum medo de julgamento. Resumindo tudo isso, as emoções reprimidas não desaparecem. Elas se transformam e muitas vezes se manifestam no corpo como doenças físicas ou em comportamentos prejudiciais. Freud nos alertou sobre o inconsciente e a somatização. Jung trouxe a ideia da sombra, e Reich nos mostrou como o corpo também acumula tensões e emoções reprimidas. Todos esses grandes estudiosos apontam para uma verdade simples, mas poderosa. Precisamos dar voz às nossas emoções, lidar com elas de maneira consciente para que elas não encontrem outras formas de se manifestar. Assim, ao cultivar a autoconsciência e buscar formas saudáveis de expressar e processar nossos sentimentos, estamos também cuidando de nossa saúde física e mental. Afinal, mente e corpo são uma unidade, e o que afeta um, inevitavelmente afeta o outro.